Continuar as nossas aulas de bioquímica, certo? Falando aí de substâncias orgânicas e o grupo que nós vamos estudar hoje são os lipídios. Pessoal, falando aí dos lipídios, né? Os lipídios são moléculas orgânicas formadas por átomos de carbono, de hidrogênio e também de oxigênio, né? Cuja estrutura pode variar aí, tá, pessoal? Nós vamos vendo isso ao decorrer dos nossos estudos, certo? Vejam, são moléculas insolúveis em água, certo? Ou seja, não se dissolvem em água, mas se dissolvem aí em outros solventes orgânicos, certo? Isso porque os lipídios são moléculas apolares. Bom, os tipos de lipídios que nós vamos ver hoje, não é? São os seguintes grupos: glicerídeos, esteroides, fosfolipídios, cerídeos e carotenoides. Pessoal, aí na imagem nós podemos observar a estrutura dos glicerídeos, certo? Onde eu vou ter aí 3 moléculas de ácido graxo ligado aí ao glicerol. Gente, reação de síntese por desidratação, né? Porque eu vou ter a eliminação aí de moléculas de água. Gente, podem ser conhecidos também como triglicerídeos, certo? Alguns animais usam, né, como reserva de energia. A gente pode observar aí na imagem onde tem uma célula adiposa, certo? De reserva de gordura, né? Exemplo aí de glicerídeo. Pessoal, na primeira imagem eu vou ter aí ácidos graxos, onde todos os carbonos estão unidos por ligações simples, certo? Eu vou chamar de ácidos graxos saturados. Gente, quando os ácidos graxos que formam o glicerídeo são todos saturados, eu estou me referindo à gordura, certo? Já no segundo exemplo, percebo aí uma ligação dupla, tá? Então, gente, quando o ácido graxo que forma o glicerídeo, ele terá uma ou mais ligação dupla, nesse caso, estou me referindo ao óleo. Como exemplo de lipídio, como eu falei para vocês, vou ter o óleo e a gordura, certo? O óleo apresenta as seguintes características, né? São formados por ácidos graxos insaturados, como eu mostrei para vocês, né, no slide anterior. Tem origem vegetal, certo? E é líquido à temperatura ambiente. Já as gorduras, pessoal, são formadas por ácidos graxos saturados, vai ter origem animal, né? E a temperatura ambiente vão se apresentar no estado sólido. Gente, falando aí de função dos glicerídeos, né, para assumir a função de reserva energética, certo? Podendo fornecer até aí o dobro de calorias quando comparado aí aos carboidratos, certo? Também isolante térmico, tá, gente? Alguns animais, né, tem aquela camada de gordura que ajuda ele a manter a temperatura interna do corpo, certo? Então, também assumindo essa função. Gente, falando de glicerídeos animais, né, que são geralmente sólidos, a gente vai citar o exemplo aí da manteiga e também da gordura das gorduras presentes na carne, tá, gente? Bom, falando de glicerídeos vegetais, né, vão ser sempre líquidos, e aí eu vou ter como exemplo para vocês os óleos de milho, girassol e de oliva, tá? Entre outros. Vamos agora para mais um grupo de lipídio, tá? Falando agora de cerídeos, né, gente? Esse lipídio composto aí, né, por álcool, né, molécula de álcool e também uma ou mais moléculas de ácidos graxos, tá, pessoal? Bom, onde estão presentes, onde eu posso encontrar os cerídeos? Gente, eles podem estar presentes aí na superfície de folha, fruto, pétalas, tá? Isso porque ele é impermeabilizante, ele evita a perda de água, tá? Essa perda excessiva de água. Também pode estar presente aí no exoesqueleto de alguns invertebrados, né, como os insetos e também carrapatos. Vamos para mais um grupo de lipídios, certo? Agora os fosfolipídios. Gente, os fosfolipídios apresentam em sua estrutura, né, duas moléculas de ácidos graxos, vocês podem observar aí na imagem, uma molécula de glicerol, certo? E um grupo fosfato. Gente, eu vou ter aí a cauda, né? A cauda dele vai ser uma cauda hidrofóbica, tá? Ou seja, que não tem afinidade com a água, insolúvel em água. E a cabeça hidrofílica, né? Então vai ter aí uma afinidade com a água sim, ok? Interage com a água.
Pessoal, os fosfolipídios, eles são importantes aí, constituintes, né, da membrana plasmática das células, certo? A gente pode observar na imagem, tá, uma bicamada fosfolipídica, 2 camadas, certo? Vamos aí agora para mais um grupo de lipídios esteroides, né, que estão formados aí por 4 anéis carbônicos ligados à cadeia carbônicas, né, grupo hidroxilo ou átomos de oxigênio. Gente, falando aí dos esteroides, né, eles vão ter a função aí de atuarem como reguladores biológicos, né, mas também, gente, de serem precursores da vitamina D, dos sais biliares e também de hormônios sexuais como estrógeno e progesterona, tá, gente? Veja só, atuam também como componente da membrana celular, né? O colesterol faz parte dessa composição, exceto aí nas membranas das células vegetais e de bactérias. Pessoal, sobre o colesterol, né, é importante a gente falar dele, porque apesar dele ter ali a sua função, né, de fazer parte ali da composição das membranas plasmáticas, né, o colesterol, gente, ele também é perigoso, tá? Por quê? Porque ele pode, gente, acarretar aí a obstrução, certo, das artérias, ou seja, ele pode se acumular ali nos vasos sanguíneos, certo? E daí eles podem contribuir, né, para a ocorrência aí de doenças cardiovasculares, certo? Pessoal, é o seguinte, tá? Nós vamos dar um foco no colesterol porque é bem importante, tá? Vejam, no sangue, né, no nosso sangue, existe aí proteínas que são transportadoras de lipídios, certo? Uma delas é a LDL e ela vai fornecer colesterol aí aos tecidos do corpo, né, gente? E esse colesterol, né, vai fazer parte da composição aí da membrana plasmática, né, das células. Gente, só que o excesso vai ser justamente levado ali nas paredes dos vasos sanguíneos, né? Então lembra que eu falei sobre isso no slide anterior, né, que pode levar aí ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Só lembrando para vocês. Gente, já a HDL, tá? Ela vai fazer o trabalho de retirar o excesso de colesterol do sangue e levar ele para o fígado, tá? Onde ele será eliminado junto com a bile, fazendo esse trabalho legal de retirar o excesso de colesterol do sangue, tá? Gente, vamos falar agora de um outro lipídio, outro grupo de lipídios, né? Os carotenoides. Gente, os carotenoides, eles vão atuar aí como pigmento, né? A gente tem os carotenos, representando aí os pigmentos alaranjados, né? Presente no mamão, na cenoura. E também as jantofilas, certo? Responsável pela pigmentação amarela e marrom avermelhada, certo? Também podem ser precursores aí da vitamina A, certo? E responsável em parte pela pigmentação da pele,